Seguinte, quem tá só começando na música, Daiane, precisa saber o quê? Qual é o foco que quem está ali trilhando, que está no começo da sua jornada, precisa ter? O que precisa buscar? A gente tem sempre que ter a ideia de que nós precisamos reduzir as nossas ansiedades, não é? Porque quando a gente está começando a aprender algo, a gente já quer fazer de tudo, né? A gente vê as pessoas tocando, sendo boas naquilo, nós admiramos isso, a gente quer chegar lá logo. Então a gente quer beber de todas as fontes possíveis e quer aprender o quanto antes, o máximo de coisa que a gente der conta de aprender. Mas na verdade, precisamos ter um foco, uma caminhada mais passo a passo. Então, quando você está começando, você tem que ter ideia de que 3 pontos têm que ser trabalhados. Esses 3 pontos têm que estar alinhados na tua mente, no teu dia a dia de estudo, no teu foco de aprendizado instrumental, de aprendizado musical, na hora que você está sentando para estudar aquela música. Que pontos são esses? O primeiro ponto, você tem que aprender a diferenciar as alturas musicais. Diferenciar as alturas musicais significa prestar atenção no que é um som afinado. Se eu estou fazendo um som afinado ou não, como que eu tenho que fazer para melhorar, o que é esse som afinado, qual é a característica que meu ouvido tem que perceber para qualificar ele, classificar ele como um som afinado, para que em casa eu possa buscar alcançar sempre esse som, cada vez refinar mais o meu som. Outra coisa que está envolvido quando eu estou pensando em prestar atenção ali, em diferenciar as alturas musicais, eu tenho que prestar atenção na direção desses sons. Eu tenho que perceber se eu estou fazendo notas mais agudas ou mais graves. Eu vou refinando, porque assim eu consigo saber se eu estou produzindo o som que eu deveria estar produzindo, se está correta as notas que eu estou tocando. Então, quando eu aprendo a ler as notas, eu também preciso aprender a prestar atenção no som que elas estão produzindo. Quando eu vou dessa nota para cá, tá ficando mais grave, tá ficando mais agudo, tá ficando mais grave. Como que esses sons vão se sucedendo? Meu ouvido tem que estar ligado nesses sons que se chegam. Tudo é informação, é memória que se cria, é um padrão melódico que eu vou internalizando, mas eu tenho que estar focado nisso, então eu tenho que prestar atenção no som. Não só em ler essa nota, não só em diferenciar de forma visual as alturas musicais, mas auditiva. O segundo ponto que eu tenho que ter ali como foco é de conseguir conquistar a firmeza de ritmo. Então, esse elemento do ritmo, que é base para a gente conquistar organização, sentido musical, ele precisa ser algo que a gente busca, que a gente treina. Ritmo não é nato. Ah, Dani, mas eu nasci completamente sem ritmo. Todo mundo nasce sem ritmo. Mas aí o estímulo, o ambiente musical, a forma como você vai vivenciando isso dentro da sala de aula, dentro da sua família, as coisas que a sua família escuta, como você vai sendo estimulado a dançar ou não, enfim, ritmo vai sendo algo que vai sendo despertado, ainda de que maneira inconsciente quando é num ambiente familiar, né? E dentro da sala de aula é de maneira bem consciente, especialmente dentro da sala de aula de música, né? Então, para você conseguir conquistar a firmeza de ritmo, existe um trabalho que você tem que fazer ali de estudar com o metrônomo, especialmente quando eu quero ter um pulso regular, porque a gente primeiro precisa aprender a ter pulso, né? Que é esse sentido aqui de ter uma batida. Depois, essa batida que fica soando internamente, ela tem que ficar regular, não pode ficar mais rápida ou mais devagar. Então, nós temos que buscar tocar nesse ritmo correto. Aliás, tocar no ritmo correto é algo que a gente tem que buscar desde quando nós estamos treinando lento. Porque quando a gente está começando, a gente tem que treinar devagar. E esse devagar é para que a gente possa refinar a sonoridade, prestar atenção se está afinado, prestar atenção na técnica correta, no movimento que eu tenho que fazer ali para tirar o melhor som possível do instrumento. Então eu toco devagar para poder me concentrar nisso. E desde que eu estou tocando devagar, eu tenho que manter a leitura do ritmo correta. E para isso acontecer, para essa leitura correta do ritmo acontecer, eu preciso entender como que esse ritmo vem grafado. E não adianta eu pensar em valor de tempo, eu tenho que pensar em células rítmicas, eu tenho que pensar numa estrutura ali onde eu olho uma grafia e essa grafia traz para mim uma resposta motora, uma resposta sonora, uma resposta de divisão do pulso. Então isso traz quando a gente começa a entender as células rítmicas. Portanto, esse é o segundo ponto, eu preciso buscar essa firmeza da consciência rítmica, junto com aprender a diferenciar as alturas musicais, não só na parte escrita delas, não só na grafia, não saber só o nome das notas, mas prestar atenção no som dessas notas.
Isso se alia ao terceiro aspecto que eu tenho que ter ali firme comigo, que é aprender a tirar o melhor som do instrumento. Para eu aprender a tirar o melhor som do meu instrumento, aprender a dominar o meu instrumento, eu preciso estar muito concentrado e observando a técnica correta, os movimentos corporais, posturais, as dissociações musculares, as coordenações motoras, que eu preciso estar prestando atenção ali para que eu realmente consiga otimizar a resposta motora, porque minha mão consiga, não só minha mão, né? O meu corpo como um todo que está envolvido no processo de produzir o som, meu lábio, meu diafragma, todo o meu corpo, meu pulso, meu punho, todo o meu corpo precisa estar conectado e eu preciso entender, eu preciso começar a ficar consciente dessa entrega muscular, desse envolvimento motor muscular para que eu realmente tire o melhor som do meu instrumento. Então eu tenho que fazer exercícios motores, exercícios repetitivos, para que cada vez eu tenha que pensar menos nisso. No começo eu tenho que estar muito focado, prestando muita atenção na questão do corpo, da técnica mesmo necessária para o meu instrumento, para que eu consiga coordenar tudo que é necessário para tirar um bom som nele. Ou seja, esses três elementos, né, ter uma firmeza rítmica, um bom ritmo, conseguir diferenciar as alturas musicais e ainda aprender a tirar o melhor som possível prestando atenção na técnica, são elementos que andam juntos. Não dá pra gente pensar em um e deixar o outro de lado. Quando nós estamos começando a aprender e a estudar música, nós devemos pensar nos três de forma conectada o tempo todo, porque um impacta no outro, um afeta, um altera o resultado do outro. Se você mantém a concentração nesses três elementos, sempre que você está estudando, você vai ver que a constância do teu estudo vai trazer essa automatização. Você já vai sair do seu nível de iniciante na música. Você vai começar a perceber o resultado aparecer, um resultado que tem firmeza, que começa a ficar agradável, a música fica bonita. Então é um processo de conquista desses três elementos, né? Da consciência, da coordenação, da simultaneidade. Você se preocupar com os três ao mesmo tempo. E como você faz isso? Quando você está estudando, em casa, a hora que você está estudando o teu instrumento, eu tenho que ficar pensando nessas três coisas. Eu não posso me desligar do ritmo para poder pensar se eu estou afinada. Também não posso parar de prestar atenção na técnica do meu instrumento para poder prestar atenção no ritmo. Aí eu toco o ritmo certo, mas como eu não prestei atenção na técnica, o som saiu ruim. Então eu não estou prestando atenção na qualidade do som, não estou percebendo a diferença entre as notas. São coisas que tem que andar junto. Você tem que estar o tempo todo prestando atenção nesses três elementos na hora que você está tocando. Ah, Dani, mas eu não consigo prestar atenção nos três ao mesmo tempo, porque meu cérebro consegue focar só em um. Isso é um fato. O cérebro presta atenção só em um, mas eu quero dizer que você tem que avaliar esses três. Então se grava, avalia a sua performance na hora que você vai escutar a gravação. Veja como você coordenou esses três. Ai, eu escutei minha gravação, não tá tão bom não. Então agora eu vou estudar de novo buscando melhorar a afinação. Mas para melhorar a afinação eu não posso esquecer a automatização que eu já tive no ritmo e na técnica do instrumento. Uma preocupação se soma às outras, de forma que as três andem juntas e com o passar dos dias elas se automatizem. E aí você vai começar a sair dessa fase de iniciante na música, você vai começar a caminhar para o nível intermediário.